Reflexão sobre mulheres que se intitulam pastoras. Nos últimos tempos, muitas mulheres têm assumido o título de pastora, tentando justificar essa prática com passagens bíblicas fora de contexto. No entanto, desde Gênesis até Apocalipse, Deus estabeleceu o homem como líder espiritual do seu povo. O padrão divino sempre foi claro. Deus chama homens para o pastoreio e liderança, enquanto as mulheres têm papéis importantes, mas não no governo da igreja. Exemplos bíblicos mal interpretados. Muitas mulheres que se intitulam pastoras tentam justificar sua posição com exemplos bíblicos distorcidos. Vejamos alguns. Raquel como pastora, Gênesis 29:9. Algumas defendem que Raquel era pastora, mas isso é um equívoco. Raquel cuidava de ovelhas literalmente, como um trabalho rural, e não no sentido espiritual de liderar um povo. Cuidar de animais não tem qualquer relação com o chamado pastoral na igreja. Miriam, a irmã de Moisés, Números capítulo 12, versículo 1 e 10. Deus chamou Moisés como líder e Arão como sacerdote. Miriam era uma profetisa. Êxodo capítulo 15 e 20, mas nunca foi chamada para liderar Israel. Quando tentou usurpar a autoridade de Moisés, foi castigada com lepra. Isso serve de alerta para aqueles que tentam tomar posições que Deus não lhes concedeu. Débora, a juíza de Israel, Juízes capítulo 4, versículo 4 e 9. Débora foi uma juíza e profetisa, mas nunca uma sacerdotisa ou pastora. Além disso, o próprio texto mostra que a liderança de homens estava fraca, pois Baraque, o líder militar, recusou ir para a guerra sem ela. Isso revela uma exceção e não um padrão normativo para a igreja. Junia em Romanos capítulo 16, versículo 7. Alguns argumentam que Junia foi uma apóstola, mas o texto não diz isso claramente. Ele afirma que Junia era notável entre os apóstolos, o que pode significar apenas que era respeitada por eles, não que fosse uma apóstola de fato. O padrão bíblico para a liderança. Desde a criação, Deus estabeleceu o homem como líder. Adão foi criado primeiro e recebeu a responsabilidade de governar a criação. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 18. A mulher foi criada como auxiliadora, não como governante. Todos os sacerdotes, profetas principais e reis ungidos por Deus eram homens. Jesus chamou 12 apóstolos, todos homens. Mateus capítulo 10, versículo 1 e 4. Ele poderia ter escolhido mulheres, mas não o fez. Os apóstolos ordenaram somente homens como presbíteros e bispos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Tito capítulo 1, versículos 5 e 6. O papel das mulheres na igreja. As mulheres têm um papel fundamental no reino de Deus, mas dentro dos limites estabelecidos por eles. Podem ser auxiliadoras no ministério, como Priscila, que ajudava seu marido Áquila no ensino. Atos capítulo 18, versículo 26. Podem profetizar, como as filhas de Filipe. Atos capítulo 21, versículo 9, mas sem assumir governo sobre a igreja. Podem ensinar outras mulheres e crianças. Tito capítulo 2, versículo 3 e 5. Paulo é muito claro sobre a questão da autoridade na igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Conclusão. A ideia de mulheres como pastoras é uma invenção moderna que não tem respaldo bíblico. Muitas tentam justificar essa prática com exemplos distorcidos, mas o padrão de Deus permanece inalterado. O governo espiritual da igreja é masculino. Isso não significa que as mulheres sejam menos importantes. Elas têm funções essenciais no reino de Deus,
mas dentro dos limites que ele estabeleceu. O perigo de quebrar esse princípio é cair no erro de Miriam, que tentou usurpar a autoridade dada por Deus a Moisés e foi castigada. Que possamos seguir a palavra de Deus fielmente, sem adaptações humanas, pois o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35.